Boa noite, igreja. Boa noite, você que está aqui presente. Quero também convidar você aí na sua casa, para a gente ter um tempo na presença do Senhor. Hoje à noite é uma noite especial, porque nós temos a oportunidade de estar na casa do Pai e poder adorá-lo da forma com que Ele merece. Gostaria de convidar a igreja presente para se colocar em pé e que nós possamos ter um tempo de oração. E depois a gente vai ter um tempo onde nós temos a oportunidade de abrir a nossa boca e adorar o Senhor. Querido Deus e Pai, eu oro nessa noite. Eu oro, Senhor, porque eu sei que a Tua presença neste lugar é real, Pai. Pai, envia o Teu Espírito Santo, Pai. Teu Espírito Santo, Pai, nesta noite para trazer à nossa mente, Pai, a confirmação, Pai, da Tua vontade sobre nós nessa noite. Pai, eu oro, Pai, para que a Tua igreja seja abençoada nessa noite, Pai. Eu oro, Senhor, para que as pessoas nas Tuas casas possam sentir a presença do Teu Espírito Santo, Pai, e que elas sejam confrontadas com a Tua verdade, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido, Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos render, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, Pai, porque sabemos que Tu és o único que é digno, Pai, de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém, nós vamos adorar o Senhor. Vamos juntos clamar pela presença do Senhor. Jesus, lindo, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro. Jesus, lindo, eu clamarei por Teu trono, até que Tu
Tu sejas o primeiro. Sejas o primeiro, Deus, em nossas vidas. Sejas o primeiro nesta cidade, nas famílias. Que a Tua presença seja aquilo que mais valorizamos. A Tua direção seja aquilo que é mais importante em nossas vidas. Por isso nós, através dessa canção, clamamos: seja o primeiro, seja o primeiro. Sim, Senhor Jesus, lindo, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro. Jesus, lindo, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor, sim, levanta-te, Senhor, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro em mim. Nesse momento eu quero convidar você que está acompanhando esse louvor, que está ministrando adoração ao Senhor, a entregar tudo a Ele. A palavra do Senhor fala que o maior, o primeiro e grande mandamento é amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Peça ajuda do Espírito Santo nessa noite, para entrarmos nesse lugar de total rendição, de total entrega ao Senhor, onde ouvimos a voz dEle plenamente e somos direcionados pelo Seu caminho de vida. Santo Espírito, nos desperta, Senhor, a uma intimidade mais profunda, mais intensa. Eu oro por uma revelação de Jesus mais profunda, que mudará a nossa maneira de viver. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, eu clamarei por Teu trono, até que Tu sejas o primeiro aqui. Sejas o primeiro, que a Tua voz seja mais importante. Jesus, lindo, eu clamarei
lindo. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro. Com seus olhos fechados cante: não há Deus além de ti, não há outro. Contemple o Senhor pela fé. Nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor. Só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és
és Senhor, Santo, só Tu és Senhor, outro igual não há. Fala isso pro Senhor. Fala que só Ele é santo. Senhor Deus, somente o Senhor é santo, Pai. Somente o Senhor, Pai, é santo. E nós rendemos, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai, nessa noite. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade, Pai, de entrar na Tua presença e poder sentir, Pai, o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. Eu queria deixar aqui uns avisos antes de passar a palavra para a pastora Bettina. Ela já pode chegar perto. Ela tem uma palavra do Senhor para estar ministrando com a igreja nessa noite. E eu quero dar uns avisos. Domingo que vem nós vamos ter a nossa ceia do Senhor. O pastor vai definir como ele vai fazer, talvez 2 dias. E também só quero justificar a ausência dele nesta noite. Ele precisou fazer uma viagem, por uns assuntos particulares dele, mas a igreja está orando por ele. E nós, como igreja, nós temos a obrigação de cobrir a vida dos nossos líderes em oração. Que nessa noite você possa sentir o toque do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pastora Bettina, por favor. Com o Senhor, amém? Espero que você que está em casa também esteja tendo um tempo de graça na presença do Senhor, amém? Nós estamos passando nesse tempo pela festa do tabernáculo. Quem já ouviu? O pastor Nivaldo ontem fez uma pregação incrível sobre a festa das trombetas e ele nos falou que é importante, essas festas são importantes porque são festas proféticas. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Eu não vou explicar, hoje é o dia da festa da expiação. Eu não vou explicar detalhadamente, não é um estudo sobre festa da expiação. Isso daí o pastor Nivaldo faria bem melhor e com certeza vai talvez passar um estudo para nós. Mas eu quero usar o contexto desse dia que nós estamos, da festa da expiação, para trazer uma mensagem para nós, amém? Deixa eu só conseguir aqui. Que o meu computador se fechou e eu trouxe aqui só uns lembretes, porque eu sabia que eu ia me enrolar um pouquinho. Vamos lá para Levítico, capítulo 23. Abre sua Bíblia, você que está em casa, se tiver uma Bíblia na internet. Vamos abrir lá no livro de Levítico. Versículo 26 até o 32. Esse é o nosso texto. Todo mundo já achou? Então vamos lá. Levítico 23, 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus.
porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, trazer entendimento, Senhor, sobre nossa mente, sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Esse é um texto aqui difícil quando a gente pensa em Velho Testamento, essa parte das leis de Levíticos, que falam sobre coisas referente aos sacerdócios e às festas santas, né? A gente fica um pouquinho com medo, fala, puxa, quanta coisa, né? Como que isso se aplica à minha vida hoje? Então, eu queria voltar, trazer um pouquinho desse contexto para nós, para que nós possamos entender, né? Como que nós, como cristãos, né, vamos celebrar esse dia da expiação. O pastor estava nos falando que essas festas, né, são festas proféticas, né? E o que são festas proféticas? Por que são chamadas festas proféticas? O que há de profético nisso? Né? Quando a gente fala em coisas proféticas ou profecia, a nossa tendência sempre é pensar, né, em alguém fazendo alguma previsão do futuro. Né? Quem já ouviu, né, falar, vai vir um profeta, ou tal profeta falou que ia acontecer tal coisa na minha vida, né? Alguém chega e fala, tem uma profecia, né? Eis que te digo que você vai ganhar uma bicicleta, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Nós estamos habituados a esse tipo, né, de, quando fala em profecia, né, ter esse tipo de coisa em mente. Mas, né, na verdade, a profecia ela é uma manifestação da mente de Deus, né, da vontade de Deus e dos propósitos de Deus para a nossa vida. E assim, a Bíblia, né, vamos lá. A Bíblia ela é a maior profecia, né? Ela é a profecia deixada por Deus para nos guiar, né, em toda a sua vontade, né, através do seu Espírito Santo, sobre os seus propósitos, todas as coisas que o Senhor tem para nós. A Bíblia é a nossa profecia. Amém? Então nós precisamos, né, do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a entender, interpretar, mas principalmente viver, praticar essas palavras dessa profecia, né, em nossas vidas. Em Apocalipse 1:3, né, a palavra de Deus fala: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Às vezes, quando nós lemos essa passagem em Apocalipse, a gente pensa que está se referindo só ao livro de Apocalipse, né? Mas é um versículo que é aplicado a toda a palavra de Deus, né? Toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela vem direto do trono de Deus, então ela é profética para nós, né? Então, nós precisamos, né, que o Senhor nos capacite a aprender a Bíblia e também a praticar, que esse é o nosso alvo. Ainda quando a gente fala sobre profecia, né, no sentido de algo que está sendo revelado para nós, né, mas que ainda não aconteceu, nós pensamos, na verdade, em palavras proféticas. Nós lemos lá em Apocalipse, que tem as revelações, coisas que estão para acontecer, certo? Já ouvimos muitas pregações sobre isso, né? Mas quando fala em ato profético ou práticas proféticas, nós paramos um pouco, temos uma certa dificuldade em caminhar nisso, né? Mas é justamente o que essas festas, né, judaicas são para nós, né? São práticas proféticas, apontam para algo profético de Deus para nós. E a Bíblia, na verdade, quando a gente começa a ler, ela tem muitas práticas proféticas. E a gente, às vezes, não se dá muita conta disso, né? Um exemplo muito conhecido, dentro e fora da igreja, é a festa da Páscoa, né? Quantos de nós, né, celebramos a Páscoa? Amém? Acho que todos nós, né? Até aqueles que não são cristãos celebram a Páscoa. Talvez, né, não do jeito bíblico, né, mas tem alguma familiaridade com essa festa, né? Nós aqui na igreja sabemos, né, que a Páscoa
começou com os judeus, né? Representa, né, a salvação do povo de Deus do Egito. O povo estava escravo no Egito. Deus envia Moisés para salvá-los, né? E o livro de Êxodo nos mostra que quando a morte, né, que foi a última praga, foi passar no Egito, o Senhor mostrou para eles como sacrificar um cordeiro sem defeito, passar o sangue nos umbrais da porta, comer toda a carne daquele cordeiro, para que eles fossem salvos, né, daquela última praga. E assim eles foram salvos, assim eles fizeram e foram salvos, né? E no deserto, o Senhor, quando dá as leis, Ele fala que a Páscoa deve ser celebrada em memória desse ato, né, dessa salvação que eles receberam. Nós, né, que somos cristãos, hoje nós percebemos e sabemos que a Páscoa judaica, com a morte do sacrifício do Cordeiro, ela aponta para o sacrifício de Cristo. Mais tarde, né, Jesus, quando veio ao mundo, Ele morreu por nós. Ele foi o nosso Cordeiro Pascal. Então, aquela festa, além de ser uma festa em memória de algo que Deus havia feito, ela também era uma festa profética que apontava para algo que ainda iria acontecer, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente olha para esse exemplo, fica mais fácil nós entendermos, né, festas proféticas, atos proféticos, né, de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, né, hoje, né, nós comemoramos a Páscoa não mais com sacrifício de animais, porque Jesus já foi o sacrifício eficaz e perfeito para todo o nosso pecado. Não há mais sacrifícios de animais. Hoje o sangue de Cristo é que está sobre nossa vida, né? Não mais nos umbrais da porta, né? E nós recebemos esse livramento e essa salvação. E como que nós celebramos a nossa Páscoa, então? Qual é o nosso sinal? Né? Os judeus matavam um bicho, né? um cordeiro, tinham comidas, tinham coisas específicas para fazer. Nós, quando celebramos a Páscoa de Cristo, nós temos a nossa ceia, né? O pão representa o corpo de Cristo dado por nós, né? E o vinho representa o sangue de Cristo derramado sobre nossa vida para remir nossos pecados. Amém? Então, quando nós celebramos, né, a ceia, nós estamos fazendo uma alusão à Páscoa, ao sacrifício do Senhor. E é interessante de nós pensarmos que, né, Jesus fala, quando Ele está servindo a ceia, né, fazer isso em memória de mim. Quantos já ouviram essa passagem? Né, sabemos que fazemos em memória. Mas quando nós olhamos lá em Mateus 26, 29, Jesus, antes de tomar, quando está tomando a ceia, a última ceia com seus discípulos, antes de ser crucificado, Ele fala, olha, eu não vou mais tomar essa ceia, o fruto dessa videira, até que eu tome ele de novo com vocês no reino de meu Pai. O que Ele está falando aí? Que vai existir uma outra ceia que nós vamos tomar junto com Cristo no futuro. Então, a nossa ceia, além de um ato memorial, ela também é um ato profético de algo que ainda irá acontecer, que são as bodas do Cordeiro. Amém? Lá em Apocalipse 19:9, né, o Senhor fala sobre bem-aventurados aqueles que têm parte, vão tomar as bodas da ceia do Cordeiro. Somos nós, a igreja, né? Isso só vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo. É no reino estabelecido de Jesus, né? Então, nossa reunião, quando celebramos, né, a ceia, nós estamos em memória, mas também estamos em ato profético, esperando por algo que ainda virá sobre nós. Amém? Amém, igreja? E qual que é a importância de praticarmos esses atos proféticos, essas atitudes proféticas, essas festas proféticas? Né? Às vezes a gente pode achar que isso, eu venho aqui e faço um ritual, né? Mas não é um ritual vazio, não é um mero teatro. Tanto a palavra de Deus, quando é falada, pronunciada, declarada, ela tem poder, e nosso ato profético também tem poder, porque ele representa
a nossa fé na palavra de Deus. É a nossa obediência àquilo que Deus colocou sobre nossas vidas. Então, quando nós agimos, né, de acordo com a palavra de Deus, nós estamos testificando na prática a palavra do Senhor. Né? E a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Né? Lá em Isaías 55, 8 a 11, né, o Senhor fala, né, que a palavra que Ele lança, né, é como a chuva, né, que vem do céu, rega a terra, produz os frutos, sementes, e depois volta a Deus novamente, depois de ter produzido tudo que ela se propôs. Né? Assim também é a palavra de Deus. Né? É um exemplo para nós. A palavra de Deus, quando ela é lançada, ela também vai cumprir o seu propósito. E quando nós, em ato profético, praticamos essa palavra, nós estamos agindo, né, de acordo com a palavra poderosa do Senhor, trazendo, né, essas verdades para a nossa vida. Né? Estamos testificando de Cristo. Né? E isso é importante para nós. Nós estamos num tempo, né, que precisamos aprender, né, a ir mais profundo com o Senhor. Né? O Senhor está nos trazendo um tempo de mais perto, de entendimento para a igreja. Um tempo profético para a igreja. Então, é muito importante que nós possamos aprender a andar, né, na palavra de Deus. Né? Não em falsas profecias ou coisas da cabeça de pessoas, mas na palavra do Senhor. Né? Quando nós voltamos aqui para a festa da expiação, e talvez vocês estão pensando, puxa, mas o que tem essa festa da expiação a ver com a história, né? Tem a ver que quando a gente lê, né, aqui a festa da expiação, ela fala sobre uma santa convocação, certo? Que o Senhor está trazendo para a igreja. Depois foi a Páscoa, foi a festa das primícias, foi o Pentecostes, daí vem o dia da expiação. Né? Quando a gente, no capítulo 16 de Levíticos, também fala sobre o dia da expiação, mas ele fala sobre as ordenanças de Deus acerca dos sacerdotes. Mas nesse capítulo 23, ele mostra as ordenanças de Deus para nós que somos igreja. E aqui ele fala, né, sobre nós afligirmos nossa alma. Eu gostaria de falar um pouco sobre, né, no capítulo 16, quando fala a respeito das ordenanças do sumo sacerdote. Né? Todos nós aqui que somos parte da igreja, né, temos um pouco de conhecimento sobre as práticas do Velho Testamento. Sabemos que, né, na religião judaica, né, da época de antes de Cristo, até na época de Cristo, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, levando sangue para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Ele fazia a propiciação pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do povo. Ele jogava lá o sangue sobre o propiciatório, sobre a arca, e ele purificava todas as coisas. Né? E todas essas minúcias que constam no capítulo 16, se vocês depois quiserem dar uma olhada, nós não temos tempo aqui, né, para discorrer uma por uma, até porque a intenção não é dar aula aqui, né? Mas todas essas ordenanças que esse sumo sacerdote fazia foram cumpridas em Jesus, foram cumpridas em Cristo. Né? Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou e ascendeu aos céus, ele chegou na presença de Deus, né, como um sumo sacerdote. A palavra nos diz que Jesus é nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Ele está ministrando na presença de Deus agora, diante do trono de Deus, não mais diante de um tabernáculo feito por homens, mas diante do tabernáculo no céu, do próprio Deus, o tabernáculo celestial, o verdadeiro, e lá ele faz a propiciação pelos nossos pecados, com o seu próprio sangue. Né? E a propiciação, ela fala sobre purificar. Então, o Senhor, ele está ali, né, se apresentando como sumo sacerdote, levando o seu sangue que nos redimiu, e também está fazendo a purificação para nós. Para quê? Para que nós possamos receber o Espírito Santo do Senhor, andarmos em Cristo. Né? Quando o sacerdote faz a purificação do santuário no Velho Testamento, né? Jesus também do céu faz a purificação do seu santuário, que somos nós. Né? Nós somos santuários de Cristo, somos casa de Deus. O Espírito Santo
habita em nós, amém? Então o Senhor nos purifica, né? Ele é o nosso intercessor, né? Com seu sacrifício, né? Ele trouxe total, perfeita, né? Salvação para nós. Então eu não vou entrar nesses detalhes, né? Porque são muitos, né? Eu vou falar um pouquinho só sobre as ordenanças com relação a nós, né? Como que nós podemos trazer, né, esse dia da expiação, essa santa convocação para nós. Né, eu já li aqui o texto de Levítico, e quando a gente lê essa palavra no hebraico, né, que é um templo de afligir a vossa alma, a palavra a raiz é a mesma de jejum. Nessa festa é uma das poucas datas em que o Senhor chama um jejum nacional para o povo de Deus. Então, na festa da expiação, né, é chamado um jejum nacional. As pessoas precisam se quebrantar, né? Nenhuma pessoa é aceita na presença do Senhor sem a purificação, né? O homem, ele precisa, né, examinar-se a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28 a 34, fala: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Né? Ou seja, nós que somos cristãos, estamos no corpo de Cristo, certo? Precisamos da obra redentora do Senhor, mas também precisamos entender qual é a nossa parte no corpo de Cristo. Né? Nós precisamos discernir, né, aquilo que o Senhor tem falado para nós. E existe um tempo, né, em que nós precisamos, né, nos examinar, saber, né, se estamos em erro, né, para quê? Para que quando venha o juízo, nós já estejamos purificados, né, pela obra do Senhor em nossas vidas. Né, as pessoas que não se examinam antes, serão examinadas depois, pelo Espírito Santo, no juízo final. Eu acho que isso daí nós não queremos, né, amados? Nós preferimos agora. Né? O capítulo 29 fala que é um dia, né, de aflição, né, de se afligir, e quem não fizer isso será eliminado. Ou seja, sem arrependimento, não há remissão dos pecados. Versículo 30 fala que é um dia que você não pode fazer nenhuma obra, porque senão você será cortado. Né? Isso para nós fala, puxa, como entender isso, né? Mas isso fala do sacrifício de Cristo, da obra de Jesus na cruz. Né? As nossas ações não podem, elas não são eficazes, né, para fornecer salvação para nós. Né? Um exemplo muito bom disso, né, que eu acho bem fácil para nós entendermos, né, é Adão e Eva. Toda vez que eu não entendo alguma coisa, eu gosto de, né, fazer que nem diz Lucas, né, vamos para o começo e começar a tentar ordenar o pensamento. Lá em Gênesis, vamos ver se é 3. Lá em Gênesis 3, né, nós vemos a queda do homem e da mulher. Né, o Senhor fala que eles comem do fruto da árvore proibida, né, e abriram-se os olhos, né, o capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Então, Adão e Eva pecam, eles se escondem e fazem roupas de figueiras para eles. Né, eles estão afastados de Deus. Né? Eu não sei quanto a vocês, né, como está a nossa vida com Deus. Mas assim como Deus vinha todos os dias se encontrar com Adão e Eva no jardim, Ele continua vindo se encontrar conosco todos os dias. O Senhor derrama a sua presença aqui na terra, através do seu Espírito, para ter um tempo conosco, né, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos abençoar. Mas normalmente, né, nós dizemos, eu nunca escutei Deus, nunca ouvi Deus, nunca fugi da presença de Deus, eu não me conecto, né, com essa passagem. Né? Mas, na verdade, se você não tem ouvido Deus, né, ou se você conhece pessoas, né, que já te falaram isso, na verdade, é a pessoa que não compareceu. O Senhor estava. O Senhor fala e Ele sempre está. Né? Mas nós é que fugimos.
quando a gente dá alguma desculpa, né, para não ler a Bíblia, para não orar, para não estar na presença do Senhor, para não vir a um culto, né, isso é fugir da presença do Senhor. Né, Mateus 18, 20 fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Né, o Senhor está, Ele não é que Ele estará. O Senhor já está. Ele está sempre nos aguardando. Né? Nós é que precisamos nos apresentar diante dEle. Amém? Se você, né, quer ter um encontro com Deus, basta buscá-lo. Falar, eis-me aqui, Senhor. Mas Adão e Eva se esconderam porque estavam nus, estavam em falta. Né? E assim também nós, né? Nós conhecemos as nossas falhas, nossas faltas. Nós conhecemos a nossa nudez, mas nós também nos escondemos. Porque nós não queremos que, né, a nossa falha, a nossa nudez seja exposta pela palavra e pela presença do Senhor. Quantos sabem que a Bíblia, né, é um espelho, às vezes, que a gente não gosta muito? Porque quando nós olhamos as nossas ações pela Bíblia, pelo espelho da Bíblia, nós, às vezes, não nos achamos tão bonitos. Né? O Senhor, Ele coloca um padrão, né, de santidade, de comportamento e de coisas para nós que nem sempre nós fazemos. Então, a gente não gosta de comparecer, né, de frente com a palavra, de frente com a presença do Senhor, porque Ele revela, né, onde nós estamos em falha. Né? Nós gostamos de ficar confortáveis, cobertos, né, pelos nossos próprios valores, né, pelas nossas próprias ações. Nós nos cobrimos com a nossa autojustiça. Né? A gente não quer pagar o preço de se vestir de Cristo. Né? Se vestir de Cristo, às vezes, é complicado. Né? A gente não quer ficar exposto diante de Deus, confrontando nossos erros. Né? Preferimos ficar ali escondidos, vestidos da nossa figueira. Né? Porque ali, nesse lugar, nós temos as nossas justificativas. Né? Aquela circunstância me move me fez ter essa atitude. Aquela pessoa, né? A culpa não foi minha, né? Foi a serpente, foi a mulher que tu me deste, foi o marido que... Né? Nós conhecemos todas as desculpas, né? Mas é nesse lugar, né, de esconderijo, de justiça própria que nós temos. Né? Nós achamos caro, né, o preço que o Senhor nos pede, que é simplesmente despir o eu. Né? A veste de Cristo, né, a veste apropriada para nós, às vezes ela é um pouco cara. Né? O preço da vestimenta eficaz é o arrependimento. Né? Só existe uma vestimenta capaz, né, de cobrir o nosso pecado, né, que é o sangue de Cristo. E ele só vem pelo absoluto quebrantamento do ego e pelo arrependimento. Né? Então, nós precisamos admitir não somente o nosso erro, mas também a nossa total e absoluta ineficácia em tentar encobrir esse erro. Nada que nós possamos fazer pode resolver. Então, nós estamos que nem Adão e Eva no Éden. Né? Fizemos algo e não existe nada que nós possamos fazer para consertar, a não ser se arrepender e aceitar o sacrifício de Cristo. E, por incrível que pareça, né, isso é, às vezes, muito difícil para nós. Né? Nós fomos cobertos pelo precioso sangue de Jesus. Precioso e poderoso. Né? E, às vezes, nós achamos difícil abrir mão, né, do nosso ego, nos expor diante de Deus. Mas Jesus, né, pagou um preço muito mais caro por nós do que nós pagamos por Ele. O preço que nós pagamos por Jesus é o nosso arrependimento. A partir daí é só aceitar. Não existe nenhuma obra que eu, como ser humano, possa fazer que contribua para a minha salvação. Eu preciso aceitar. Né? Mas Jesus, Ele pagou preço de sangue, né? Morte de cruz. Ele veio do céu, foi destituído, se esvaziou de toda a sua glória, veio até nós e aqui Ele se ofereceu por nós. E é esse sangue que nós usamos. Ao contrário de Adão e Eva, né, que tinham, né, uma pele que Deus providenciou para eles. Eu não sei, né, talvez todo dia quando eles levantavam, né, e olhavam aquela pele, talvez eles se lembrassem, né, do que eles tinham feito e como era a vida que eles tinham com Deus e agora o preço que foi ter essa pele. Né? Nós, né, não vemos o sangue de Cristo espiritualmente para nós.
então, sobre nossas vidas. Então, às vezes é fácil que a gente se esqueça. Mas, né, quando nós temos esses períodos dessas assembleias solenes, o Senhor está tentando nos trazer à memória, né, essas coisas, para que nós, como igreja, possamos, né, nos lembrar e praticar, né, essa palavra, né? E assim também como a morte do Senhor, né, está em nós, a sua vida também está em nós, porque Jesus morreu, mas, boa notícia, Ele ressuscitou. E Ele derrama a sua vida em nós através do seu Santo Espírito, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. O dia da expiação não é só um tempo em que nos lembra que devemos nos arrepender em jejum, em oração, e nos lembrar do sacrifício de Cristo, nos lembrar que nenhuma obra nossa pode contribuir para a nossa salvação, mas Ele também nos lembra, né, que é um tempo de reconciliação, né, dos homens com Deus, através do Senhor, né? O Senhor, Ele tem o ministério da reconciliação, né? Ele nos reconcilia com Deus Pai, né? Nós que antes estávamos longe, separados, agora podemos ter a vida do Pai em nós, né? Então, do ponto de vista da cruz, o dia da expiação já se cumpriu, quando Cristo foi crucificado. Mas, né, ele se cumpriu em Cristo. Mas, do ponto de vista da igreja, ele ainda está acontecendo. Porque o sangue de Cristo ele foi eficaz para cobrir os pecados das pessoas do passado, de cobrir os pecados das pessoas da época de Cristo. Mas também o efeito dele vai para o futuro, e por isso ele hoje nos alcançou. Né, o sacrifício do Senhor foi há mais de 2000 anos atrás, mas nós estamos experimentando a eficácia nesse dia da expiação até hoje sobre nossas vidas. E aqueles que virão depois de nós, né, que nós temos orado para que sejam salvos, né, também vão receber. Então ele ainda está se cumprindo, e ele só vai ser totalmente cumprido na segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar, né, e então restaurar total e completamente toda a sua igreja, alcançar todos aqueles, né, que são de Jesus. Então, essa festa será totalmente cumprida. Mas até Jesus voltar, né, ela tem o seu caráter profético, né, sobre nós, né? Então, nós, agora, como igreja, santuário, né, santificado, estamos sendo transformados, né, de glória em glória pelo Espírito do Senhor, né? Jesus, ele está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, e ele não só apresentou sacrifícios por nós, né, mas uma das funções do sacerdote também era derramar dons, né, sobre as pessoas. E isso o Senhor fez trazendo o seu Espírito sobre nós. E o Espírito Santo, ele não só nos dá dons, né, mas ele também gera o caráter de Cristo em nós. Ele nos consola, ele traz a capacitação para que a gente possa andar nessa palavra do Senhor. Andar na palavra de Deus, né, não é algo que você possa fazer sem Deus, né? Nós não podemos viver uma vida cristã sem Cristo. Isso não existe. Nós não conseguimos cumprir as ordenanças da Bíblia sem o Espírito Santo. Os judeus já tentaram lá no Velho Testamento, falharam. Por isso o Senhor veio, né, e agora Ele traz a nova aliança, né, somos purificados, né, cumpriu a expiação, e agora começa a trazer essa expiação para nós, né, com o Espírito Santo do Senhor, nos santificando, nos purificando, né, nos aperfeiçoando de glória em glória, até que seja dia claro, né, até que nós possamos, né, estar preparados, né, para a volta do Senhor. Né, não importa aquilo que nós estamos vivendo, nós vivemos na era da graça. E isso quer dizer descansar em Cristo. Lá no livro de Levítico, né, quando fala das festas, ele fala que é um ano de descanso. A pessoa que trabalhar será cortada. Né, o que quer dizer descanso? Descanso quer dizer justamente isso. Né, nós andarmos em Cristo, né, através do Espírito Santo. Não quer dizer que nós vamos ficar sem fazer nada, deitados. Não quer dizer que nós, então, é tempo de morrer, de entregar tudo. Mas, ao contrário, é um tempo em que nós não precisamos nos valer das nossas próprias obras. Né? Eu não preciso ter força, eu não preciso ter capacidade própria, porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, me capacita. Né? O Espírito Santo, ele é o Consolador. Né? Ele é aquele que nos capacita a andar na palavra de Deus.
né, com sinais, milagres, nos fortalecendo nossa vida, fortalecendo nossa saúde, nossa mente, né, contra as ciladas do maligno. Né? E é isso que esse contexto dessa festa quer dizer para nós hoje. O que interessa? Interessa que nós possamos, né, profeticamente, receber o sacrifício do Senhor, receber seu Espírito e decidirmos andar nele. Nós estamos vivendo um tempo bastante difícil, né? Nós não sabemos as dificuldades que vão vir pela frente, mas Deus é maravilhoso. Ele já, antes da fundação do mundo, preparou que o seu Espírito Santo estivesse presente nessa data, nessa era, para esse povo, para nos capacitar a enfrentar todas as coisas que nós vamos enfrentar. Né? Como Deus é bom. Então, nós precisamos descansar e celebrar, né, com gratidão aquilo que o Senhor tem trazido sobre nossas vidas. Não é mais tempo de andarmos por rituais ou tentando cumprir a palavra de Deus, né, com nossa própria vontade, mas de todo o coração, receber o sacrifício de Jesus e deixar o Espírito Santo agir. Amém, queridos? Amém? Eu gostaria de pedir que vocês, né, curvassem a cabeça, que a gente tenha um tempo de oração. Eu vou passar a palavra para o pastor Zete, era só isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Mas eu queria orar, né, para você que está aqui, para você que está em casa, né, se você tem se afastado do Senhor, né, se talvez você não tem estado muito na presença do Senhor, que seja um tempo de você voltar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, nossas vidas. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, nos revelando, Senhor, se estamos distantes de Ti. As áreas que ainda, Senhor, tentamos ter em nossas vidas por nossa própria força. Pai, nos capacita a Te buscar em todas as coisas e em todo momento, descansando em Ti, confiando em Ti, sabendo que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Pai, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor preparou todas as coisas para que nós possamos vencer, estarmos contigo, Senhor, quando o Senhor vier. Mas também sabemos que, desde já, o Senhor tem derramado coisas nas nossas mãos para que nós possamos enfrentar as situações adversas. Nós não estamos sozinhos. E nós queremos, Pai, sentir a Sua presença. Queremos, Senhor, nos arrepender. Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de sondar nossas mentes, nossos corações, nos mostrando, Senhor, as nossas áreas de falha. Queremos, Pai, trocar nossas vestes de figueira, os nossos atos de justiça própria, qualquer coisa que estamos tentando fazer por nós mesmos e buscar a Ti. Queremos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade agora sobre nossas vidas, dirigir nossos passos, dirigir nossas vidas, que nós possamos, Pai, com nossa vida cumprir a Tua palavra e sermos verdadeiras testemunhas daquilo que a Tua palavra diz, porque vivemos de acordo com aquilo que cremos. Praticamos, Senhor, a Sua palavra, não apenas a conhecemos. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo. Eu oro hoje, Senhor, em favor de todos os Teus filhos que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Zete. Amém. Obrigado, Betina, pela tua palavra de conhecimento e uma verdadeira discípula do pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo, ele nos ensina muito a respeito da palavra. E ela mergulhou na palavra para trazer para nós o conhecimento que foi revelado a ela. E uma das coisas que me chamou a atenção quando ela estava ministrando, né, eu quero só compartilhar com a igreja para a gente estar orando mais uma vez e tendo um tempo mais com adoração e louvor. Foi onde ela falou que em Cristo tudo se cumpriu. Em Cristo tudo se cumpriu. E por isso que hoje não precisa mais sacrifício. O único sacrifício que Deus pede para nós, igreja, hoje, é a obediência. Salmo 50 fala que o Senhor, Ele tem prazer na obediência e não em sacrifício. Mas naquela época era necessário.
Então eu queria convidar a igreja presente para se colocar em pé. E você que está na sua casa, que você possa refletir sobre esta palavra, sobre esse ensinamento. É tão importante quando a gente mergulha no conhecimento de uma outra pessoa. Né? Então eu creio que a Betina, ela teve um tempo na presença do Senhor. E quando ela estava ali se esforçando para trazer o conhecimento, e nós recebemos isso assim, tão assim instantâneo para nós. Ontem, durante a apresentação lá na igreja do pastor Chori, eu achei interessante quando aquele jovem que foi fazer a abertura do culto, ele agradeceu ao pastor Nivaldo por ser o professor dele de escatologia há 14 anos atrás. Isso fala de gratidão por aqueles que nos ensinam, gratidão por aqueles que nos levam ao conhecimento da verdade. Né? Então hoje nós somos gratos pelos nossos pastores, somos gratos pela vida da pastora Betina, que trouxe uma palavra de conhecimento para nossas vidas. Mas tudo já foi feito. Agora é a nossa obediência. A única coisa que agrada o coração do Senhor hoje não são mais os sacrifícios, são a obediência. Que nós sejamos cristãos obedientes para alcançar o coração do Pai nessa noite. Querido Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque em Cristo tudo se cumpriu. Em Cristo tudo se fez novo. E hoje nós vivemos sob a direção do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor, Pai, é que nos leva à Tua presença. É o Espírito Santo do Senhor que conhece as profundezas do Teu coração, Pai. E é Ele que revela a nós aquilo que nós precisamos, Pai. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, de ensinamento. E que nós somos gratos, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo ministrou a cada um, Pai. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nas casas, ouvindo esta mensagem. Querido Deus e Pai, nós Te louvamos, Te damos graça. E queremos, Pai, ter um tempo na Tua presença, adorando o Teu santo nome, com a equipe de louvor, Pai. Em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Que o Teu nome vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. E última vez nós cantamos, apareça. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Jesus, recebe esse clamor, essa nossa oração a Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso amigo, nosso Deus. Você pode aplaudir o Senhor, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Tenha uma boa noite, igreja que está na casa. Amanhã estaremos aqui, 6:30 da tarde. Contamos com você em nome de Jesus.